Doutora, pelo amor de Deus, dá para você responder as nossas perguntas do vídeo, por favor? Gente, eu resolvi gravar esse vídeo para responder um pouco das perguntas de vocês sobre o assunto do implante dentário sem enxerto. Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Lera aqui em Brasília. Então hoje vai ser um vídeo dedicado a responder as perguntas mais comuns do vídeo. Vamos lá? Para começar, muito obrigado pela sua audiência. Para aqueles que seguem o canal, os que não seguem ainda, segue a gente, me ajuda para ajudar vocês, tá? Então a gente resolveu fazer esse vídeo. A ideia foi do Ramon, tá? O Ramon, quem não conhece o Ramon, o grande Ramon, responsável pela edição dos vídeos. Ele responde muitas perguntas de vocês, ele faz o agendamento dos pacientes que estão fazendo consulta em São Paulo. Ele é um faz-tudo, um braço direito meu aqui da clínica. E ele teve essa ideia da gente fazer, poxa, vamos fazer um vídeo respondendo as perguntas dos outros vídeos, porque às vezes é tanta pergunta que a gente também não consegue responder. Então vamos lá, tá? O assunto é aquele implante dentário sem enxerto. Você precisaria fazer enxerto, tá? Mas a gente tem aquela técnica que é a malha em titânio confeccionada, customizada para você, a gente chama de Implantize. A marca CPMH, que é quem confecciona, já até mudou o nome para Custom Life. Então, aquela malha em titânio, tá? A gente vai responder perguntas sobre isso. Então, vamos lá. Quero perguntar sobre a limpeza de um modo em geral, ou seja, como é realizada. Gente, o que vai ficar para fora da gengiva é uma prótese protocolo como uma outra feita em implante comum, tá? Então tem um vídeo meu só explicando como fazer a limpeza sobre uma prótese protocolo. Não adianta usar só escova e pasta de dente, onde você vai limpar só a superfície dos dentes. Você tem que limpar também entre a gengiva e a prótese. E isso você só consegue fazer usando um irrigador oral. É um aparelho que sai um jatinho de água, você direciona ali entre a peça, entre a prótese e a gengiva. Ele vai jogando uma água sob pressão e vai lavando, vai tirando os restos de alimento que acumularem ali. E isso tem que ser feito após cada escovação. Então, 3 vezes ao dia. Não adianta só fazer à noite, no final do dia, que se ficar acumulando o resto de alimento ali, vai ficar um cheiro forte, um cheiro ruim. Não vai dar certo, você pode acabar perdendo também a sua prótese e a sua malha em titânio, a sua Implantize, que tem um custo alto para você manter ali, tá bom? Outra pergunta. Olá, bom dia, adorei essa inovação. Sabe me informar qual plano dentário faz essa cobertura para a cirurgia nesse aspecto? Então, no vídeo eu falei que tem alguns planos que a gente pode conseguir fazer que pague. Então, vamos entender uma coisa, tá? Quem vai pagar essa cirurgia não é plano odontológico, é plano médico. É isso mesmo, tá? Porque é um procedimento feito em hospital sob anestesia geral num centro cirúrgico. Então, quem vai pagar não é um plano odontológico, é um plano médico. Qualquer plano que você tiver, tá? Tem alguns específicos que a gente já conseguiu autorizar. Mas a cada dia mais, porque a gente já conseguiu em alguns, a gente tem conseguido autorizar nos planos. Por quê? Tá? Qual que é a grande sacada, né? Por que eles estão conseguindo autorizar se eles não pagam implante, por exemplo? Porque quando a pessoa precisa fazer implantais é porque ela não tem mais osso nenhum na maxila, que é o osso de cima, ou na mandíbula, que é o osso de baixo. Então ela precisa reconstruir, ela precisa de uma reconstrução óssea para reabilitar ela, para ela conseguir ter os dentes para mastigar de volta. Eu preciso reconstruir aquele osso que foi perdido. Então, o convênio médico, ele paga a reconstrução óssea dessa forma, dessa maneira, mas não vai pagar a prótese dentária, por exemplo, tá? Então, ele vai pagar a anestesia geral, vai pagar a internação no hospital e vai pagar o material. O custo que o cirurgião vai te cobrar, e depende do cirurgião, tem cirurgião que faz pelo plano ou não, mas o custo que o cirurgião vai te cobrar e o valor das próteses, o plano de saúde não vai pagar, tá? Então ele pagaria mais o material, o custo da prótese em si, tá? Qual plano, qualquer plano médico que você fizer está apto para isso. A gente tem que fazer um relatório, enviar para o plano de saúde, solicitando que ele autorize a cirurgia, tá bom? Bom, doutora, da consulta até o dia da cirurgia, quanto tempo esse processo, tá?
Antes da gente fazer a cirurgia, você tem que passar por várias consultas com o protesista, com quem vai fazer a prótese, para ele fazer o que a gente chama de planejamento reverso. Então, ele vai planejar, vai te moldar, vai fazer o planejamento em cera, que a gente fala, colocar os dentes, para ver o tamanho dos dentes, a cor dos dentes, a posição, o formato que seja mais adequado de acordo com o formato do seu rosto, com a cor da sua pele, com a sua idade, tá? Então, às vezes tem paciente de 80 anos que quer deixar o dente branco, fica super artificial, tá? Então, tudo isso é planejado antes da cirurgia. Quando a gente vai para a cirurgia de fato, já tem que estar com todo esse planejamento pronto. Aí então a gente faz a cirurgia e aí de 7 a 10 dias depois você tá com a prótese na boca. Então, o planejamento todo, do início até você estar com a prótese final, é uma média de 20 dias, tá? Sendo que antes, claro, você tem que fazer uma tomografia, enviar a tomografia para a empresa que confecciona a prótese, eles vão fazer um planejamento, a confecção da prótese, isso tudo tem um tempo também. Durante esse tempo de confecção, a gente vai planejando a prótese, tá? Então, vai ser aí, em média, do planejamento das próteses até a instalação da prótese final, que é a prótese protocolo, uns 20 dias, tá bom? Doutora, esse tipo de procedimento já não existe há mais de 50 anos com o nome de implante justa-ósseo, mas que caiu em desuso? Vamos lá, parece, né? Se você pegar uma radiografia, mas é bem diferente na verdade. Realmente existia esse procedimento há muitos anos atrás, antes mesmo de existir o implante dentário convencional como existe hoje, que era uma malha em titânio que a gente colocava ali em cima do osso com os pininhos para fora, tá? A ideia é mais ou menos a mesma, tá? O que muda? O material, a tecnologia e a prótese principalmente, tá? Então, a gente vai fazer uma prótese fininha, não é mais uma dentadura com toda aquela parte da gengiva, do céu da boca, não é aquilo. É uma prótese fininha, tá? Muito mais leve, muito mais estética, que vai ficar presa nessas plataforminhas que vão ficar para fora da gengiva. Agora, lá por dentro da gengiva, realmente tem uma malha de titânio muito próxima, muito parecida do que era antes. A ideia é a mesma, mas não é a mesma coisa, porque o modo de fixar não é o mesmo, o material e a tecnologia não é o mesmo, mas a ideia é a mesma, tá? Legal você falar sobre isso. Bom, outra pergunta. A minha pergunta é se também dá para fazer embaixo. Sim, gente, isso dá para fazer, essa malha de titânio dá para fazer para todos os dentes de cima, para todos os dentes de baixo, para um dente embaixo, um dente em cima, para 3 dentes, para quantos dentes eu quiser em qualquer um dos lugares, em cima ou embaixo, tá? É só fazer a tomografia, o planejamento e a gente faz a instalação, independente de se é na maxila, se é a mandíbula, se é um dente ou se são todos os dentes, tá bom? Outra, minha sugestão é que façam um vídeo dizendo o custo desse procedimento e se está acessível a todas as classes sociais ou é só para rico mesmo. Gente, muita gente fica perguntando e o custo, tá? Eu gostaria muito de poder falar o custo para vocês, mas infelizmente, tá, por motivos políticos e por motivos econômicos também, tá, a empresa não me permitiu de fornecer para vocês o valor. Porque isso vai variar muito se é para um dente, se é para 2 dentes, se é para 3 dentes, se é para a boca toda. Ah, mas fala uma média, mas isso varia muito se a pessoa, dependendo do tanto de reabsorção, ele vai ter que fazer uma peça em titânio maior ou uma peça em titânio menor, e isso vai variar o preço. O que dá o preço é o tamanho da malha em titânio que ele vai ter que imprimir para você. Então, realmente vai variar muito de uma pessoa para outra, tá? Se é feito em hospital é um custo, porque os hospitais cobram da empresa, tá, uma porcentagem por estar vendendo material dentro do hospital deles. Se é feito em consultório é outro custo. Então, assim, infelizmente eu gostaria muito de poder falar o valor para vocês, assim, em rede aberta, mas eu não posso, tá? Não é culpa minha, gente, é por uma questão realmente maior do que eu, tá? Bom, só tem prós e os contras? Não, tem o contra. E para mim o grande contra é isso que a gente acabou de falar, é o custo, tá? O custo é alto. Ah, mas é só pra gente rica? Não, se você tem um convênio médico, por exemplo, o convênio pode pagar o custo para você e você vai ter um custo muito menor. Se você tiver que pagar tudo particular, aí realmente fica bem oneroso, tá? Então, para mim, o grande contra dessa técnica ainda é o custo.
o restante só tem pró. É uma técnica muito mais rápida, tão eficiente quanto o implante convencional, tá? E não precisa ficar fazendo o enxerto e tudo mais, todo aquele processo longo que demoraria em média 1 ano. É o que eu falei no início do vídeo, você vai demorar em média 20 dias para terminar seu tratamento, tá? Bom, outra pergunta. Será que eu vou ter que vender minha sogra? Ela vale ouro, segundo os vizinhos. Olha, pode ser que você tenha que vender a sogra e ainda fique com troco, tá? Mas vamos lá. Colocar tudo isso na boca não é pior que dentadura? Eu acho que quem fez essa pergunta foi a Maria Aparecida Galdino. Maria, eu acho que você não entendeu como que funciona. Essa malha em titânio, ela vai ficar por dentro da gengiva, você não vê, tá? Então, isso é colocado por dentro da gengiva. O que vai ficar por fora são 4 círculozinhos que ficam para fora da gengiva, só para conectar a prótese, para a prótese ser parafusada ali, tá? E é muito diferente uma dentadura da prótese que é fixa. A dentadura tem a parte do céu da boca que essa não tem. A dentadura tem aquelas laterais aqui de gengiva que vai até lá em cima, que sempre machuca, que essa não tem. E a grande vantagem, essa prótese é fixa. Ela não cai se você falar, ela não cai se você comer. Você consegue mastigar um churrasco e numa churrascaria mastigar a tarde inteira que ela não se movimenta na boca. Então, não tem o que se falar. É infinitamente melhor você ter uma prótese dessa na boca, mesmo com a malha em titânio e implantais, do que ter uma dentadura. Dentadura hoje em dia, nossa senhora, só quem usa aqui para saber o tanto que é ruim, tá bom? Se for embaixo, então pior ainda, ela samba na boca, nada que segura aquele negócio no lugar. Próximo, doutora Daniele, quem é diabético pode fazer esse implantais, e tanto na parte superior quanto inferior? Então vamos lá, pacientes diabéticos, tá? Se a sua diabetes está controlada eu digo, você está vendo a sua glicemia todo dia, está tomando sua medicação, está em acompanhamento com seu endocrinologista e está tendo um nível, tá, de glicose controlado no seu sangue, você pode fazer sim sem problema nenhum. Agora, se você teve algum tipo de descontrole da sua glicemia, se você não está controlando sua diabetes, não está controlada direitinho, aí você até pode fazer, mas a chance de você perder é grande. Por quê? Na diabetes, a gente sabe que diminui a vascularização das extremidades do corpo. E eu preciso muito que tenha sangue ali para cicatrizar, para poder realmente abraçar o titânio grudar no osso e tudo mais. Então, se você tá com a sua cicatrização, com a sua circulação, que fica prejudicada na diabetes, se isso tá prejudicado, a chance de você fazer a cirurgia e não cicatrizar e você perder é grande. Não é que você vai rejeitar, não existe rejeição. O titânio é um material biocompatível que a gente fala, então ele não é rejeitado pelo organismo. Mas pode ser que o osso ao redor, quando eu faço o furinho, por exemplo, no osso para passar o parafuso e prender, depois que eu fiz o furo, aquele osso ele tem que cicatrizar ao redor do parafuso e grudar no parafuso. Se não tem uma irrigação, se não está passando sangue ali, levando células para essa cicatrização, pode ser que naquele buraquinho que eu fiz não se forme osso e o parafuso fique frouxo e caia, tá? Então não é que foi uma rejeição, mas foi sim uma ausência de formação óssea ali por falta da vascularização, que é um problema que tem em diabéticos. Então, diabéticos controlados podem fazer o implante convencional ou implantais sem problema, tá? Agora, se tiver qualquer tipo de problema com a sua glicemia, se está descontrolado, então você tem que fazer o controle, manter esse controle por um período pelo menos de uns 6 meses, para depois poder fazer a cirurgia e não ter tanto esse risco, tá? Próxima pergunta, quem tem bruxismo dá certo? Gente, quem tem bruxismo pode fazer sim, tanto o protocolo convencional quanto com a implantize, só que você tem que usar uma plaquinha para dormir, assim como as pessoas que têm bruxismo e têm os dentes naturais têm que usar, tá? Essa placa é para proteger a prótese não ficar quebrando e soltando os dentes, tá bom? Usa a plaquinha, vai proteger a sua prótese, não tem problema nenhum. Com relação à peça em titânio que vai estar fixa no osso, o bruxismo também poderia sobrecarregar,
tá? Então, dependendo do nível, do grau de bruxismo que você tiver, se for muito forte, a gente pode precisar aplicar a toxina botulínica, tá, na sua musculatura para diminuir um pouquinho da sua força muscular enquanto a malha de titânio está cicatrizando no osso, para não ficar sobrecarregado, tá? Mas dá certo sim, não tem que se preocupar com isso a longo prazo também, você não vai ter problema, tá bom? E a última pergunta, apenas para um dente tem como? Isso eu já respondi, né? Sim, se você tiver com ausência de um dente que precisa fazer enxerto, ou então não dá para fazer enxerto por algum motivo, dá pra gente confeccionar essa malha em titânio para um dente só e fazer a sua coroa, não tem problema, tá? É super versátil essa técnica, pode ser para a boca toda e pode ser para um dente só, tá bom? Gente, então essas são as dúvidas mais frequentes, tá? As mais comuns que a gente selecionou para responder. Claro, pode ser que tenha ficado mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários pra gente que a gente responde. Na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos, tem o nosso WhatsApp, tem o site da clínica, tem o Instagram, tem o Facebook. Entre em contato com a gente, não tem como você não conseguir falar comigo ou com a minha equipe, tá bom? Entre em contato com a gente que vai ser um prazer atender vocês ou responder as suas dúvidas, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!